Ok, primeiro agradecer o espaço para me ouvirem aqui na Assembleia, e eu queria começar, né, falando sobre a acusação que foi feita, né, e colocar aqui uma denúncia, né, por minha parte, porque o deputado Bartô, que foi envolvido, né, no final de semana, no dia 1º, há uma acusação que foi feita à minha pessoa, aqui na minha casa, né, onde eu fui levado, algemado, levado para a delegacia, né, fiquei preso lá até 7 horas de 11h30, meio-dia mais ou menos, até as 8 horas da noite, 7h30, 8 horas da noite. Ele teve um espaço para falar, né, e nesse espaço ele, teoricamente, teria lido o boletim de ocorrência, e é onde ele fala que eu era suspeito, em que momento nenhum ele entrou na minha residência, mas ele tentou entrar na minha residência, e quando eles bateram aqui na porta, a polícia bateu aqui, com a presença dele, um assessor dele que filmava a todo tempo, e uma suposta testemunha, ele que começou a falar, né, o tenente não falou nada no primeiro momento, ele que falava, nos acusava. Eu cheguei a falar com o policial que eu não conversaria com eles, com essas pessoas que eu não sabia no momento quem eram, né, que já estavam gesticulando para a gente, por eu ter chegado na janela, e gritar fora Bolsonaro. Eles já começaram a gesticular, tinham tentado entrar em outras portarias aqui do prédio, né, nosso prédio que tem mais de 800 janelas, né, são 4 blocos, nas outras portarias eles não deixaram entrar, e aqui na nossa ele conseguiu entrar, né, porque eu fiquei gritando enquanto ele fazia gestos de que a gente estava ferrado, né, e a minha namorada estava comigo na janela, filmou tudo também. No momento que ele chamou a polícia para vir, eles apontando aqui para a gente, eu falei com ela, vamos sair da janela. Saí da janela, não tocaram interfone, chegaram aqui já batendo na porta, né, fazendo essas acusações, e aí ele fala que não entrou na minha casa, né, mas ele entrou no meu prédio sem pedir, sem se identificar, sem pedir autorização para entrar, né, sem pedir para interfonar. Foi dada a ordem para o porteiro, né, de liberar, porque eles falaram lá embaixo que seria flagrante, né, flagrante delito, por uma coisa que eu não teria cometido, né. Eu vi que foram arremessados ovos de outras janelas, e eu estava trabalhando no momento, né, quando eu chegava na janela, e ele fala que eu escondia atrás da cortina, né, porque a cortina aqui, a janela que eu estava trabalhando, ela tem uma cama, eu estava com um computador, abri um computador nesse quarto, e a janela eu não tenho como chegar nela por inteiro. E mesmo se tivesse também, né, não justifica ele ter me visto na janela e aí já apontar como a pessoa que teria tacado ovos na manifestação, né? Então, ele teve essa atitude de chamar os policiais e, no meu entender, da forma que foi, a polícia ela esteve a maior parte do tempo a mando dele, né, porque, inclusive, quando foram me levar algemado, que eu não resisti, né, eu tentei falar com o tenente, conversar com o tenente, né, após ele já ter entrado aqui, porque eu permiti, eu abri a porta, eu permiti, porque depois que eles tentaram entrar e eu não deixei, eu fechei a porta, mas eu abri e falei com a Andresa, eu vou abrir para chamar o tenente, os 2 policiais aqui, para eu registrar um boletim de ocorrência da forma que eles chegaram aqui. Que naquele momento ali, eles já estavam invadindo aqui o meu domicílio. A parte comum da área aqui, do corredor, com outro vizinho, já faz parte do meu apartamento. Eu, como condômino, né, me senti ali, naquele momento, com a invasão de privacidade, invasão de domicílio, eles filmando aqui dentro da minha casa. Então, eu abri, chamei os policiais para poder registrar o boletim de ocorrência referente a isso, e aí eles já começaram, eu sem camisa, a minha namorada e uma amiga que mora aqui com a gente,
de pijama, fui colocar uma camisa para conversar com eles já começaram a pegar o depoimento delas como testemunha de uma acusação que eles estavam fazendo sobre mim. Tentei conversar com ele, liguei para um amigo que eu ia atender, esse amigo estava com a advogada do lado, ele falou, cara, não é assim, como assim? Eu falei com ele, cara, não vou poder te atender, porque eu estou com a polícia aqui dentro da minha casa querendo que eu vá prestar depoimento na delegacia. Ele falou, não é dessa forma. Coloquei a advogada, perguntei para o policial se eu poderia, para o tenente, se eu poderia colocar a advogada no Viva Voz com ele. Coloquei a advogada no Viva Voz, e aí ela explicando para ele que ele não poderia ter entrado na minha casa, que ele pediu para eu pedir para ele se retirar. Educadamente, eu pedi, ele não se retirou. E nesse momento, a gente estava com a porta fechada com ele aqui, e o Bartô lá embaixo, na portaria. Bartô, na portaria, ele achou lá uma vizinha que nós já tínhamos reclamação referente a ela, e ela, na hora que ele falou com ela, que era deputado, ela falou, o senhor é deputado, então eu vou falar. E isso a gente sabe também, porque a Paula já tinha descido, que mora aqui com a gente, para registrar a reclamação na portaria do condomínio, no caderno do condomínio. E ela escutou, o porteiro também, ele ouviu ele falando que era deputado, e ele, em momentos, ele fala que não se identificou como deputado. O tenente escuta, parece que ele está no telefone, não sei se é falando com ele, mas ele retorna aqui para cima, passa para ele que já tinha uma segunda testemunha, que seria essa vizinha, que ela fala que sempre é recorrente no 11º. Inclusive, a gente tem vídeo quando eles estão me levando, que ela aponta para o outro apartamento, que ela não sabia se era aqui, da forma que ela falou, que tinha já acontecido e tal. Então, ele já pegou isso, usou isso, passou para o tenente, e o tenente já, naquele momento ali, já começa a me informar que estava materializado um crime. Então, eu, em contato com o advogado, ele pediu, aí já era com o advogado que estava na minha defesa no dia, na delegacia, ele pediu para ele informar para eu pedir para ele informar qual que era o crime que ele estava me dando a ordem ali, de prisão, que ele já falou que estava me dando uma ordem de prisão, estava materializado o crime, eu perguntava para ele qual que era o crime que estava materializado, e aí ele só falou que era arremesso de objetos e tinha testemunhas, e ele falou que tinha uma prova material, que tinha vindo da central. Eu perguntei, qual seria essa prova material? Não existe, porque eu não fiz nada, não arremessei nada, e aí ele fala, isso vai ser averiguado na delegacia. Aí ele falou com a advogada, quando ela falou que eu não deveria ir, que eu não era obrigado a ir, que ele teria que ter uma ordem judicial, um mandado para poder me levar, e aí ele fala para ela, que é formada em Direito, ela no Viva Voz, ele fala que ele é formado em Direito, pós-graduado, se ela queria ensinar o trabalho dele. E pergunta para ela se ela sabe de lei, sabe de direito. Ela fala, sim, eu sei, eu sou advogado. E ele não deve ir. Ele não é obrigado a ir. E eu tinha trabalho para fazer. Eu até queria ir para poder registrar reclamação da forma que foi feito aqui, que eles chegaram. Mas eu comecei a perceber que não seria dessa forma, que eles não iriam registrar o boletim de ocorrência a meu favor. Então, eu senti no direito, eu tinha o direito de não ir, informado pela advogada, e o advogado depois, eu no telefone com ele, ele fala, pede para ele, como assim ele está te levando, ele vai te algemar, ele está te dando ordem de prisão, qual que é o artigo? Pergunta ele o artigo, eu pergunto o artigo, qual que é o crime que estava materializado, e ele não fala, não me informa, já pega o celular da minha mão, me algema e me leva para a delegacia, sem nem deixar eu nem ao menos colocar a máscara. Eu tenho que pedir para a Andresa, minha namorada, para poder colocar a máscara. E nesse momento que eles estão me levando, ela pergunta para onde eles estão me levando, ninguém fala, o Bartô está aqui. Ele começou a dar ordem de prisão depois que o Bartô subiu, ainda perguntou se estava filmando, e o Bartô fazendo gestos com a cabeça enquanto ele dava a ordem de prisão, falando para o Bartô da ordem de prisão que ele estava me dando, e o Bartô fazendo
gesto com a cabeça para ele, e quando eles me levam, eles só falam para onde estão me levando depois que o Bartô informa fala com a polícia. A polícia responde para a delegacia. E aí o Bartô responde para ela, a Andresa perguntando para onde que eles estão me levando, eles não respondem. Né? Então, assim, só deixar aqui a forma que foi tudo, a ação toda tomada, né, que a gente ainda está aqui ressaltado com tudo que aconteceu. Estou aqui fazendo essa denúncia, né, dando entrevistas, porque a gente entende que isso é uma forma de nos resguardar, né, porque eles vieram aqui na porta da minha casa, entraram aqui, sabem qual que é o nosso endereço, tudo, e uma forma de nos resguardar é a gente fazendo essa exposição, tendo essa exposição, infelizmente, né, a gente já tem algumas ações tomadas por parte do nosso advogado, que foi constituído, mas eu gostaria, né, de deixar essa denúncia aqui também, agradecer pelo espaço e a oportunidade, né, de colocar aqui, porque ele teve o espaço dele de fala na casa, né, na Assembleia, e da forma que ele falou, e o Bruno Engler ainda, que chegou lá no momento, né, que nem tinha participado aqui, nem nada, de toda a ação, nem estava aqui no momento, apareceu, né, lá na delegacia também, inclusive entrou na hora do depoimento deles, né, não está como testemunha no boletim de ocorrência, não está como nada, entrou como testemunha, entrou no depoimento deles, junto com eles na sala. Na delegacia, o delegado, ele me fez só 2 perguntas. Ele só me perguntou se eu havia arremessado objetos, eu falei que não havia arremessado nenhum objeto, e ele perguntou se eu tinha testemunho no momento. Eu falei que tinha 2 testemunhas, que era a Andresa e a Paula, que estavam aqui comigo. E aí ele falou, não, porque tem muitas coisas que foram ditas que não condizem, e algumas outras mais ou menos. E ele só me fez essas 2 perguntas e eu dei meu depoimento e fui liberado. Então, acho que já passei os 10 minutos aí e é isso, assim. Muito obrigado pelo espaço.